A paz do Senhor. Vamos comentar um pouquinho na palavra do nosso Deus. Hoje eu quero ler com vocês Atos 10, que é a história do centurião Cornélio. Diz assim: E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória de mim diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Irmãos, é muito bela essa história de Cornélio. Sou encantada por ela. O que acontece? Após Jesus ter retornado aos céus, a gente vê algumas conversões maravilhosas, que foi a de Saulo, né, que é a de Saulo de Tarso, Paulo, e agora de Cornélio, centurião. Paulo, lá atrás, que é Saulo, ele era perseguidor, ele era bem difícil, perseguia os crentes da época, estava ali fazendo essas coisas horríveis, quando veio um clarão do céu, perseguindo os crentes, quando veio um clarão do céu, e uma voz disse a ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele disse: Quem é, Senhor? E a voz disse: Eu sou Jesus, a quem você persegue. E ali Paulo caiu, né? E já ficou cego. E até que veio Ananias, que o Senhor Deus mandou orar. Ananias teve medo, mas o Senhor Deus mandou orar e disse que ele seria um vaso valoroso para Deus. Foram as primeiras conversões. Mas Cornélio me chama muita atenção, porque Cornélio era um homem temente a Deus. Só faltava ser crente. Só. O anjo apareceu a ele e disse: Cornélio, suas orações e suas esmolas foram recebidas diante de Deus. Mas manda chamar Pedro, que tem algo para te dizer. E aí então, irmãos, me chama muita atenção, porque Deus permitiu que o anjo aparecesse a Cornélio, mas não permitiu que o anjo pregasse a Cornélio. Sabe por quê? Porque essa ordem de levar a palavra é para os humanos, não para anjos. Anjos não pode. O ID de Jesus é para nós. É uma responsabilidade maior aí, né? Descobrindo que é nós que temos que levar essa palavra linda. Deus pode até dar despertamento, mas a palavra tem que ser pregada pelos humanos. E então Cornélio chamou um dos seus moços, mandou buscar Pedro. Deus também, sabendo que Pedro, como os judeus não se comunicavam com os gentios, o Senhor sabia da dificuldade que Pedro teria para ir ao encontro de Cornélio, mesmo sendo mandado buscar. Então, naquele momento, Pedro estava com fome. A Bíblia diz que veio um vaso, Deus tirou o sentido de Pedro. Eu penso que tipo uma visão, veio um vaso com um lençol cheio de bichos, de répteis, de aves dos céus, e uma voz agora aparece para Pedro e disse: Pedro, mata e come. Pedro disse: de maneira nenhuma, Senhor, não posso comer coisa imunda. O Senhor na voz tornou a falar para Pedro: Pedro, não faças imundo aquilo que eu purifiquei. O Senhor estava referindo que ele morreu na cruz do Calvário por todos os humanos, que ele purificou todos quanto vinha a ele, né? E aí então, naquele momento também bateu palma, era o moço, as pessoas que Cornélio havia enviado. E aí chegou e disse que procurava por Pedro, ele disse: sou eu. Ele contou, né? Meu Senhor mandou te buscar. E aí então, Pedro e uma equipe de meninos, de homens, foram lá nesse lugar, ao encontro de Cornélio. Irmão, chegou lá, estava encantador. Cornélio estava com bastante parentes e amigos e vizinhos, tudo ali naquela casa, tudo para ouvir o que Pedro tinha a dizer.
penso eu que Cornélio tinha uma parte do Antigo Testamento ali, em pergaminhos em rolos, porque o Novo Testamento estava para acontecer ainda mais, né? E aí agora, com essa linda história do tempo da lei mudando para o tempo da graça, ele sem entender muito, Deus agora operando milagres e maravilha com a salvação. Chegou Pedro e disse, pois não. Ele disse, mandou entrar, tudo, recebeu muito bem e disse, por que o Senhor me chamou? Aí Cornélio disse, porque eu estava orando, jejuando ao nosso Deus há 4 dias e me apareceu um varão com vestes resplandecentes e mandou chamar você. E então agora Pedro começou a dizer, eu acho lindo porque Pedro fala bem assim, eu vou até ler para nós. Pedro disse bem assim, e abrindo Pedro a boca disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Ele ficou encantado, irmãos, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Então Pedro agora estava entendendo que Jesus não veio só para judeus, só para os israelitas, mas para todos quanto crê nele. Foi-lhes dado o poder de ser chamado filho de Deus. Pedro estava vendo esse milagre. Então Pedro agora começou a contar para Cornélio, sim, nós andamos com Jesus, caminhamos com ele e realmente mataram Jesus, como ele sempre nos diz que ele se entregaria, mas ao 3º dia Deus o ressuscitou dos mortos e ficou ainda manifestando, aparecendo a muitos, não a todos, mas a muitos, enquanto ressuscitou, enquanto estava ainda aqui, e em seguida, após 40 dias, nós vimos ele retornar ao céu de glória. E aí, irmãos, Pedro contou todas as maravilhas que viu da parte do Senhor. Enquanto ele pregava para eles o ide que Jesus mandou, ide por todo mundo e pregou o evangelho a toda criatura, Jesus então manifestou, batizou um monte, a casa toda com o Espírito Santo. Pensa que grandeza. Aí Pedro se maravilhou mais ainda, irmãos. E todos os irmãos que acompanharam Pedro, eles disseram, o que impede desses homens serem batizados nas águas? E ali Cornélio então se entregou a Jesus de uma vez. Pediu a Pedro que ficasse mais um pouco com eles e todos os irmãos. Então, irmãos, essa palavra é rica, ela é belíssima, porque agora os discípulos entendem que o evangelho veio para todos. Todos. É por isso que hoje eu quero chamar a atenção de você, nossos irmãos católicos, nossos irmãos cristãos, mas que ainda não aceitou Jesus como manda a Bíblia Sagrada. Talvez você seja um Cornélio. As suas orações são ouvidas no céu, mas você precisa aceitar Jesus. Você precisa ser ligado no céu através da igreja, através da sua fé em Jesus Cristo, que é o único caminho, a verdade e a vida. É o único Filho de Deus que deixou o trono de glória, veio, nasceu de Maria, com as próprias mãos foi colocado no ventre de Maria, através do Espírito Santo. E nasceu, e ali cresceu até 33 anos. Aos 12 anos ele já surpreendeu. A Bíblia diz que um dia Maria e José foi apresentar no templo a Deus um culto, e caminhou um dia de caminho, aí que prestou atenção que Jesus havia ficado para trás. Procurou entre os parentes e cadê Jesus? Ele estava somente com 12 aninhos, irmãos. Deus já estava despertando. E Maria, que realmente ele era Deus mais uma vez. E ali eles voltaram e depois de 3 dias foi que acharam Jesus no meio dos doutores, falando palavras de sabedoria. Maria chamou ele obedeceu, diz a palavra que ele foi submissa e foi embora com Maria. Mas no caminho ela chamou a atenção e disse, meu filho, por que tu fizeste isso conosco? Eu e seu pai estávamos preocupadíssimos. Ele só disse assim, irmãos, não sabe que eu tenho que cuidar dos negócios de meu pai? Jesus não estava sendo mal educado, mas ele estava falando do Pai Celestial. E Maria então já guardou aquilo no coração e nem comentou mais nada. Ela, como ninguém, sabia que ele era fruto de Deus, porque Maria era virgem, não havia tocado em homem. Quando ela ficou grávida, foi através também que um anjo apareceu a ela e disse que ela foi agraciada por Deus.
que ela ia engravidar, através do Espírito Santo que colocaria Jesus direto no seu ventre. Então, irmãos, é muito maravilhoso saber que agora Jesus veio, se entregou por nós, para que abrisse a oportunidade para que nós todos fôssemos salvos, não só os judeus, mas todos quanto creem. E ele nos provou isso, salvando Cornélio, salvando Saulo, Paulo de Tarso, e chegou até nós. E nós hoje estamos aqui pregando, falando da forma que nós damos conta para você, através do YouTube, te convidando para meditar na palavra de Deus, para conhecer Jesus, o suficiente Salvador, buscar Ele enquanto se pode achar. Porque, irmãos, quando ele estava retornando ao céu de glória, em Atos 2, os discípulos viram ele subir de volta. E quando os discípulos subiram, diz a Bíblia que apareceu um varão e disse para ele, um anjo, e disse: por que estão olhando aos céus, varões galileus? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, um dia irá voltar no céu de glória, nas nuvens, para vos levar com ele também. Então, irmãos, hoje nós estamos aqui. Esse evangelho foi seguindo, foi passando, chegou em nós. Estamos aqui, é a nossa geração. E não podemos deixar de passar para frente, para nossos filhos, para vocês que ainda não conhecem. Procure conhecer. Seja um Cornélio, confie em Jesus e será salvo você e a sua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e a sua casa, diz a palavra. Amém? Essa é a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração nesta noite, para passar o seu coração no nome de Jesus. Fiquemos todos com Deus.